Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Os estados físicos da matéria. As substâncias podem ser encontradas em 3 estados físicos fundamentais: sólido, líquido e gasoso. Observe a representação de uma substância nos 3 estados físicos: estado sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, as moléculas estão muito próximas das outras. No estado líquido, um pouco mais afastado. No estado gasoso, muito afastado. As características dos estados físicos. A característica do estado sólido é o seguinte: ele possui forma própria, volume constante e compressibilidade muito pequena. Então, uma substância em estado sólido, vamos supor essa barra de gelo, se eu tirar ela daqui e colocar ela aqui, se ela tem um formato de um cubo aqui, ela vai continuar com o formato de um cubo aqui. Logicamente, né? Até um mas se derreter? Aí se derreteu, não está no estado sólido mais, eu estou falando em estado sólido, né? Então, antes de derreter, se eu tirar ela daqui e colocar ela aqui, se ela tem um formato de um cubo, ela vai continuar com o formato de um cubo. O volume dela poderia até ser calculado pela forma do cubo, né? Aresta vezes aresta vezes aresta. Beleza, então ela tem um certo volume aqui determinado por esses valores, né? Se eu colocar essa pedra de gelo aqui, o volume dela continua o mesmo, não modifica. Então, um sólido, ele tem a forma própria, ele vai continuar tendo a forma do cubo aqui, por exemplo, nesse caso, e volume constante. O mesmo volume que ela ocupa aqui, ela vai ocupar aqui. E pequena compressibilidade. Se eu pegar uma força, fazer uma força aqui em cima de uma substância em estado sólido, comprimir aqui, a gente vai ver que a compressibilidade basicamente é zero. Não vai comprimir nada, você não consegue comprimir muito um sólido. No estado líquido, a forma é variável. Vamos supor, eu tenho um copo cheio de um líquido. Vamos supor água. Se eu pegar essa água e colocar num recipiente diferente, né, vamos supor, num recipiente com um formato desse aqui, o líquido que está aqui vai tomar o formato do recipiente que eu contenho. Então, por isso que fala que o líquido tem a forma variável. Se ele está num recipiente esférico, ele vai tomar a forma do recipiente esférico. Se ele tiver um recipiente mais retangular, ele vai tomar a forma do recipiente retangular, e assim por diante. Mas o volume é constante. Suponha que aqui tem 200 ml de líquido. Se eu colocar ele dentro de um outro recipiente, ele vai continuar tendo 200 ml. Suponha que esse recipiente aqui consiga, né? Tem capacidade para isso, né? Então, se eu mudar de recipiente, o volume continua o mesmo. Se eu tirar daqui e colocar ele aqui, vai continuar sendo 200 ml. Tá? Então, a forma de o volume de um líquido é constante. Ele não modifica, o volume não. E a compressibilidade? Muito pequena. Então, se eu pegar, vamos supor que eu arrumo uma tampa aqui, ó, né, de forma que essa tampa consiga deslizar aqui, ó, nesse copo aqui, né? Então, aí eu coloco a tampa aqui, né? Tá lá a tampa, bem em cima do líquido, e pego uma força e faço uma força em cima dessa tampa. A gente vai ver que vai comprimir basicamente nada, né? Por quê? A compressibilidade do líquido é pequena, tá? Então, o líquido ele tem forma variável, volume constante e baixa compressibilidade. E agora o gás? O gás ele tem forma e volume variável. Forma e volume variável. Vamos supor, se eu pego um gás, ele está num recipiente com esse formato, se eu coloco ele um recipiente desse formato aqui, o formato do gás muda. O formato do gás vai ser o mesmo formato do recipiente que eu contenho. E o volume? Também. Né? Vamos botar com esse volume aqui. Se eu pegar e comprimir aqui, ó, o volume vai diminuir. Tá? Se eu der para esse gás um volume maior, suponha que o gás está ocupando, esse gás aqui está ocupando 200 ml, suponho.
né? Esse recipiente aqui tem capacidade de 200 ml. Beleza, então qual o volume do gás? 200 ml. Se eu colocar ele num outro recipiente com um volume 10 vezes maior, né? Ou seja, 2.000 ml, o gás vai ocupar todo esse volume. Então o gás, todo o volume que você der para ele, ele ocupa. Tá? Se eu aumentar isso aqui mais 10 vezes, ele vai ocupar o outro volume de 20.000 litros, 20.000 ml. E assim por diante. Então, o volume do gás é variável. A forma também é variável. Se ele está num vidrinho com esse formato, o gás vai ficar com esse formato. Se ele tiver num recipiente com formato de um cubo, ele vai tomar o formato de um cubo e assim por diante. Você vai mudando o formato, né, do recipiente, o gás se adequa, né, toma o formato do recipiente que você der para ele. E a compressibilidade do gás é alta. Ele tem alta compressibilidade. Por que a compressibilidade dele é alta? Porque as moléculas no gás estão afastadas, muito afastadas umas das outras. Então fica fácil, né? Eu tenho espaço para poder empurrar. Quando uma substância, em qualquer um dos estados físicos, recebe ou cede energia térmica, pode sofrer uma alteração na forma de agregação de suas partículas, passando de um estado para outro. Essa passagem corresponde a uma mudança de estado físico. Então, se eu fornecer uma quantidade de calor latente para esta substância aqui no estado sólido, ela vai passar para o estado líquido. Se eu fornecer uma quantidade de calor latente para uma substância no estado líquido, ela vai passar para o estado gasoso. E se eu tirar calor latente do estado gasoso, ela volta a ser líquido. Se eu tirar a energia, né, calor latente do líquido, ela volta para ser sólido. E tem até essa passagem aqui também direta, né, do estado sólido para o gasoso, ou do gasoso para o estado sólido sem passar pelo líquido. Cada uma dessas passagens tem um nome. Do sólido para o líquido, chama fusão. Do líquido para o gasoso, chama vaporização. Do gasoso para o sólido, chama liquefação ou condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. A passagem direta do sólido para o gasoso chama sublimação. E do gasoso para o sólido, ressublimação. Às vezes você vai encontrar ali falando que é sublimação também, né? Coloca os dois com o mesmo nome. Beleza? Então tá. Agora o detalhe é o seguinte: para sair do sólido e transformar em líquido, ele precisa receber energia, não é? Absorver energia. Então eu falo que a passagem do sólido para o líquido é uma passagem, né, uma transformação endotérmica. E do líquido para o gasoso, também é endotérmico. Por quê? Ele precisa absorver energia. Então, quando precisa absorver energia para que ocorra a transformação, o processo é chamado endotérmico. Então, eu tenho a fusão, a vaporização e a sublimação, né, que é a passagem direta do sólido para o gasoso. Todos esses três são chamados de processos ou transformações endotérmicas. Agora, para sair do gasoso e voltar a ser líquido, ele tem de liberar energia, não tem? Quando libera energia, a gente fala que a transformação é exotérmica. Então, do gasoso para o líquido, né, na condensação, é um processo exotérmico. Do líquido para o sólido, também exotérmico. E do gasoso para o sólido direto, também endotérmico. Então, endotérmico não, exotérmico, né? Então eu tenho solidificação exotérmico, liquefação ou condensação exotérmico e ressublimação exotérmico. Então, exotérmico, exotérmico e exotérmico. Aí o detalhe é o seguinte: para transformar sólido em líquido, eu vou precisar de fornecer uma quantidade de calor, né? Vamos supor, essa barra aqui de sólido aqui, suponho que eu preciso fornecer para ela 160 calorias. Aí é uma quantidade de calor positiva, porque vai absorver para passar para o líquido, né? Beleza.
Aí, se eu quiser fazer o líquido voltar a ser sólido, o que vai ter de acontecer? Ele vai ter de fornecer a mesma quantidade de energia. Só que agora exotérmica, ele fica negativo aqui, né? Mostrando que ele liberou energia. Aí ele teve de liberar a energia para o meio ambiente, para o meio externo, né? Para transformar em sólido. Mas é o mesmo valor. Você quer 160, quer 160. Suponha que eu tenho um líquido, que eu queira passar ele, né, transformar ele em gás. Então, suponha que eu tive de fornecer para ele 1080 calorias para esse líquido aqui transformar em gás. Se eu quiser que ele volte, aí o que eu vou ter que fazer? O gás vai ter que liberar 1080 calorias. Então, se para passar do líquido para o gasoso ele absorveu 1080 calorias, na passagem de volta ele tem que liberar 1080 calorias. Os valores são os mesmos. Para calcular a quantidade, né, de calor latente, a gente utiliza essa fórmulazinha aqui. Né? Lembrando, o calor latente é o calor que você vai fornecer para a substância e vai fazer ela mudar de estado físico. Então, para calcular o calor latente, a gente utiliza essa fórmulazinha aqui, que é quantidade de calor, isso aqui é a massa da substância, isso aqui é o calor latente. Aí o calor latente tem nomes diferentes. Quando você está querendo fazer a fusão da substância, aí fala calor latente fusão. Você está querendo fazer a solidificação da substância, né, passar do estado líquido para o estado sólido de novo, aí é chamado calor latente de solidificação. Lembrando que esse valor é o mesmo desse, só que tem sinal trocado. Tranquilo? Calor latente de vaporização, a gente chama de LV, e calor latente de condensação a gente chama de LC. Também lembrando que o de vaporização e o de condensação tem o mesmo valor. Tem o mesmo valor numérico, né, em módulo, só que sinais trocados. Nós vimos aqui que a passagem do estado líquido para o estado gasoso ocorre, é chamada de vaporização, não é isso? Essa passagem, ela ocorre de algumas maneiras. Por exemplo, a água do rio evapora. Então, quando a passagem ela é lenta, né, sem precisar de atingir o ponto de ebulição, aí eu falo que a passagem é chamada de evaporização. É a passagem lenta, tá? Sem que eu aqueça o material, vai passando naturalmente. Mas eu posso também forçar essa passagem, né? A passagem do estado líquido para gasoso, por exemplo. Quando eu estou fazendo café, eu coloco fogo embaixo e tudo, aí começa a soltar aquelas bolhas. Aí quando eu forço a passagem, né, para que a substância passe do estado líquido para o gasoso, né, eu forneço energia e faço ele atingir o ponto de ebulição, aí eu falo que o processo de vaporização ele é chamado de ebulição. Então, a ebulição é quando você força, né? Faz atingir o ponto de ebulição. E existe também aquela situação que você está fazendo um churrasco em casa e tudo, a chapa da churrasqueira lá fica muito quente e tudo, aí de repente cai um pinguinho d'água lá, por exemplo, e esse pinguinho de água, ele passa, né, quase que instantaneamente do estado líquido para o estado gasoso, né? Ela dá só queixadinho e muda de estado, né? Aquilo é chamado de calefação. Então, tem 3 tipos de vaporização, né? A evaporização, quando passa lentamente, tipo a água do rio, ela evapora, né? Na temperatura ambiente mesmo. Tem a ebulição, que eu aumento a temperatura, eu forço a passagem, né? E tem a calefação, quando essa passagem é muito, muito rápida mesmo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.